Transgressão e mudança na educação. Material de prova para o concurso da Prefeitura de São Paulo 2016. Livro escrito por Fernando Hernandes. Artigo elaborado pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. O livro propõe uma nova proposta pedagógica formulada a partir de grandes rupturas epistemológicas, uma transgressão de barreiras contra os grandes empecilhos que impossibilitam o aluno pensar por si mesmo. Do mesmo modo, professor, com o propósito de construir uma relação educativa fundamentada na colaboração em sala de aula, na escola e com a comunidade. A ideia é soltar a imaginação, logicamente sem perder a natureza dos conteúdos, deixar prevalecer a paixão pelo saber e com coragem, explorando novas trajetórias. Não pensar em perspectivas de epistemologias fechadas, eliminando o conceito de arquipélagos de docentes, convertendo em uma comunidade de aprendizagem contínua, despertando a paixão pelo conhecimento, sendo o grande objetivo do projeto pedagógico da escola. A educação tem que ser voltada para a cidadania, motivo pelo qual a mesma desenvolve ações políticas com a finalidade de compreender a realidade criticamente, não no sentido ideológico partidário. Porém, a cidadania só se faz com a justiça social, o horizonte para o qual a educação precisa de ser dirigida. A ideia fundamental do autor, o professor, é, antes de tudo, um agente de mudança. A escola tem duas perspectivas acadêmicas: a legitimação das mudanças, contrariamente à justificação do status quo. O ato de educar alunos não poderá ser justificado por ações passadas, pedagogias superadas. É necessário um projeto político-pedagógico verdadeiramente interdisciplinar, no uso do conceito científico da interdisciplinaridade. Com efeito, é necessário transgredir, às vezes provocar rupturas em normas estabelecidas. É necessária a formação contínua do professor. Professor que não estuda não serve para ser educador. O conhecimento não é pronto, acabado. Os paradigmas devem ser superados. Como pensou o grande filósofo e matemático Bachelard, certos paradigmas servem a tempos históricos inadequados. Necessário acompanhar a história, entender a mesma, o fundamento de tudo, pela reflexão epistemológica, sustentada pelo instrumento filosófico. Necessário superar mentalidades. A ruptura é a base da construção. Bachelard, Nietzsche, Foucault. O entendimento das grandes significações fenomenológicas. Ponty, entre outros grandes construtores da epistemologia, o materialismo histórico.
e a dialética. E por que não dizer Antônio Gramsci? Portanto, educar para transformar. O conhecimento não é apenas transmissão do saber. Antes de tudo, superação e construção. Desse modo, deve ser desenvolvido o campo de pesquisa. O livro apresenta 6 situações que devem ser transgredidas, superadas. O primeiro ponto: o conhecimento da psicologia instrumental, ideologia pedagógica norte-americana, a vinculação de conteúdos cuja prática reduz a complexidade da instituição escola como instrumento de transmissão de ideologias de domínio. Desse modo, a determinação de pacotes e valores alheios à cidadania, como meio de organização e desenvolvimento do projeto pedagógico, a escola como instrumento político alienado. Segundo ponto: a superação da ideologia da aprendizagem articulada com a formulação do construtivismo. A transgressão não é contra o construtivismo em si, mas a ideia errada que se faz de tal epistemologização. A exegese, ou seja, a redução interpretativa que simplifica a aprendizagem. Entretanto, o construtivismo tem seus defeitos. A questão dos simbolismos, as construções sociais, valores que devem ser reinterpretados, as identidades construídas, as relações de poder na escola, o afeto, entre outros fatores fundamentais. Terceiro ponto: a questão do currículo escolar. Disciplinas fechadas, pacotes, fragmentos, conhecimentos que não têm nada com a vida do aluno, muito menos com a realidade social, com as necessidades da sociedade contemporânea. Quarto ponto: a escola transfere para o futuro a necessidade de formar o presente, não levando em consideração a processualidade comum de a infância atingir a vida adulta. Com efeito, desconsiderando os tempos históricos, deve transgredir contra a escola e seu projeto pedagógico que impedem aos alunos construírem como sujeitos do seu tempo histórico. Uma pedagogia que não ajuda o aluno a ser sujeito leva naturalmente a ser objeto, construindo uma vida de alienação. Quinto ponto: uma pedagogia que faz o corpo docente perder autonomia em seus discursos, a questão da liberdade de cátedra, a desvalorização dos conhecimentos dos docentes. Portanto, discursos psicológicos ultrapassados, sem fundamentação filosófica coerente, de antropologias e sociologias que não respondem à análise da escola, do aluno e da prática pedagógica e da compreensão do mundo. Sexto ponto: uma escola sem projeto pedagógico coerente, sem capacidade acadêmica para a reflexão. Quando não consegue repensar de maneira lógica os problemas diversos pelo caminho do diálogo e da construção da análise, objetivando a melhoria do saber crítico.
a questão da incapacidade da escola para repensar-se de maneira permanente, dialogar com as transformações que acontecem na sociedade e com os alunos e na prática da educação. Uma escola realmente coerente precisa ter um projeto pedagógico político fundamentado epistemologicamente, estabelecendo um quadro diferencial como proposta de trabalho entre a pedagogia transdisciplinar e interdisciplinar na construção das diversas análises. Portanto, superando morfologias fechadas, linear, para uma interdisciplinaridade inovadora, aberta, dialética, política, crítica e transformadora. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.